Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 do AppVida. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, presidente, Maurício Teixeira, vice-presidente financeiro e de relação com investidores, e Guilherme Naus, diretor de relações com investidores e ESG. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que a ferramenta está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.appvida.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deverá ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AppVida, constituem crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AppVida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao senhor Jorge Pinheiro, que irá iniciar a apresentação. Olá a todos, muito obrigado e feliz por participarem da divulgação dos resultados do AppVida nesse terceiro trimestre do ano de 21. Os resultados desse trimestre comprovam, mais uma vez, a solidez e resiliência do nosso modelo de negócio, pois através dele conseguimos fazer a melhor travessia neste cenário de pandemia que teve início em março do ano passado. Estamos felizes com o arrefecimento da segunda onda da pandemia no país e muito satisfeitos com o empenho dos nossos 38 mil colaboradores, 15 mil médicos, 15 mil dentistas, um time de gigantes, em mais um trimestre em que a empresa pôde demonstrar em plenitude toda a força do seu propósito. Mais uma vez, conseguimos atender todos os nossos clientes com pontualidade, eficiência e o carinho que eles merecem. Podemos observar uma queda significativa no volume de internações relacionadas à Covid-19 ao longo do terceiro trimestre e início do quarto trimestre. O volume diário de admissões à internação, que chegou a passar de 200 no pico da pandemia, caiu para cerca de 5 a 6 por dia. A média de admissões à internação tem se mantido nesse patamar de forma estável desde o início de outubro. Esse movimento consistente nos permitiu desmobilizar com segurança todas as estruturas com dedicação exclusiva aos pacientes COVID, que envolveram cerca de 5 mil profissionais médicos e mais de 1.700 leitos, e que foram desmobilizados em agosto. Estamos, portanto,
bastante otimistas com a normalização operacional nos próximos trimestres e esperançosos quando olhamos para o progresso da vacinação no Brasil, que segue avançando com forte adesão da população. Começando a apresentação aqui no slide 3. A receita líquida foi de 2,6 bilhões de reais, crescimento de 20,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, com forte crescimento orgânico da carteira de clientes e também pela consolidação de aquisições como a Medical, São José, Promed e Prêmio. Nos últimos 12 meses, em números absolutos, houve adição líquida de 711 mil beneficiários de saúde, 168 mil em odonto. São aumentos de 20% e 5,9%, respectivamente. Permanecemos consistentes na nossa trajetória de crescimento da carteira de clientes, também de forma orgânica, adicionando 116 mil clientes em planos de saúde e 159 mil em planos odontológicos, com desempenho comercial melhorando a cada trimestre. Somente neste TRI, adicionamos 29 mil vidas de saúde e 64 mil vidas de odonto de forma orgânica, números que impressionam no mercado ainda em recuperação. O início do quarto trimestre já demonstra uma aceleração nos canais de varejo e, sobretudo, no canal corporativo, inclusive com vários contratos já assinados, alguns com data de implementação ainda dentro do quarto trimestre. Uma outra boa notícia é que temos observado uma maior adesão de novos beneficiários a contratos corporativos existentes. A nossa sinistralidade caixa foi de 67,9%, 1,3 ponto percentual maior quando comparada com o segundo TRI de 21. Fazendo uma análise mais aprofundada desse número, temos alguns fatores importantes que a gente gostaria de detalhar aqui. Primeiro, é o efeito dessa cauda de gastos relativos à Covid. Tivemos um volume alto de internações no segundo trimestre e uma forte redução ao longo do terceiro trimestre. Mas há um lag natural nas contas médicas. Na rede própria, a cobrança se dá em cerca de 30 dias, mas na rede credenciada, esse prazo é de 60 dias, podendo, em alguns casos, se estender em até 90 dias. Os custos relacionados à Covid representaram 3,4 pontos percentuais na sinistralidade do trimestre. Como desmobilizamos todas as estruturas relacionadas à Covid, como eu mencionei agora há pouco, a expectativa é de que os gastos com Covid sejam irrelevantes a partir do quarto trimestre, inclusive. Nas operações mais maduras da companhia, a gente caminha com força para os nossos patamares históricos de sinistralidade. O segundo ponto é o custo assistencial oriundo das empresas recém-adquiridas, que ainda operam em patamares mais elevados, notadamente Promed e Premium de Belo Horizonte, ambas com sinistralidade de entrada superior a 100%. Somente essas duas contribuíram para quase 2 pontos percentuais na sinistralidade do trimestre. Aqui, a gente está fazendo um trabalho grande de ajuste e incremento da rede assistencial própria, que deve durar cerca de 24 meses, desde a nossa assunção, conforme a gente já havia mencionado. E a gente vai trazer a sinistralidade dessa região para os mesmos patamares das operações maduras nesse período. Um terceiro ponto é sobre o Grupo São Francisco. A gente fez essa aquisição muito grande e relevante, com o objetivo de atingir certas metas financeiras e operacionais. Na sinistralidade, a nossa meta era buscar algo em torno de 65%, já que São Francisco
tem metade das suas operações atendida em unidades próprias e a outra metade em rede credenciada. Excluindo os efeitos Covid, atingimos essa meta e de maneira antecipada. E ainda não terminamos o desenvolvimento de nossa rede assistencial própria na região, que conta com vários investimentos em curso, como novos hospitais e prontos atendimentos. Por último, temos o reajuste negativo dos planos individuais, que incrementou em 0,5 ponto percentual na sinistralidade do trimestre. O impacto deve ser um pouco maior no quarto TRI e também no primeiro TRI de 22, como todos já sabem, mas será totalmente recomposto com o reajuste do ano que vem. Bem, expurgando somente a operação de BH com promédio e prêmio e o reajuste negativo de planos individuais, que representaram 2,4 pontos percentuais, a sinistralidade caixa teria sido 65,5%. Agora, excluindo todos os efeitos que citei acima, os gastos relacionados à Covid, as empresas recém-adquiridas, que operam com sinistralidade mais elevada, e o reajuste negativo dos planos individuais, a sinistralidade caixa teria sido de 61,6% no trimestre e de 59% no acumulado do ano. Um resultado espetacular na nossa visão, que comprova, mais uma vez, nossa disciplina operacional. Importante pontuar que nos 3 trimestres de 2021, mesmo com todos os fatores mencionados acima, nossa sinistralidade caixa permaneceu dentro da casa dos 60% e de maneira única no país. Mais uma vez, nosso modelo de negócios nos permitiu amortecer impactos como estes e muito mais do que o restante do mercado. Vejam que, mesmo incluindo todas as situações mencionadas acima, a nossa sinistralidade caixa dos 9 meses de 21, de 65,3%, mostrou-se bem menor do que a sinistralidade do mercado em tempos de normalidade, o que reforça a fortaleza e a sustentabilidade do modelo de negócio e a capacidade de execução do nosso time. O patamar de SG&A ficou praticamente estável, demonstrando nosso forte controle de despesas. Nosso EBITDA atingiu 321,9 milhões de reais. O Apvida permaneceu, portanto, gerando caixa operacional ao longo de todos os trimestres desse ano, um diferencial relevante em relação ao mercado. Agora vamos passar para o slide 4. Permanecemos engajados no dimensionamento ideal da rede assistencial própria, que nos permite alcançar ganhos na qualidade dos serviços médicos prestados aos nossos beneficiários. Finalizamos o trimestre com um total de 475 unidades assistenciais, entre hospitais, prontos atendimentos, clínicas e unidades de diagnóstico. São 10 unidades a mais que no trimestre anterior. E adicionamos 29 unidades nos últimos 12 meses. Com isso, encerramos o trimestre com 2.988 leitos. São 852 leitos a mais que no mesmo período do ano anterior, quando consideramos somente os leitos ex-Covid. Além disso, temos hoje mais 8 hospitais que entrarão para o sistema Apvida. Alguns foram adquiridos e outros estão em diferentes fases, alguns ainda em planejamento, outros em avançado estágio de construção. Em linha com nossa estratégia de expansão inorgânica, fomos os vencedores no processo competitivo de aquisição do Grupo HB Saúde, de São José do Rio Preto, com a carteira de cerca de 128 mil beneficiários de saúde. Adicionalmente, anunciamos a aquisição de 2 hospitais, o Madrecor, em Uberlândia, Minas Gerais, e o Hospital Vivente, que marcou nossa primeira estrutura própria em Brasília. Estamos agora no slide 5.
mostramos o market share dos segmentos de saúde e odonto ao fim do terceiro TRI de 21, na comparação com o mesmo período de 20. Em saúde, tivemos um aumento total de 1,2 ponto percentual, com estabilidade no Nordeste e crescimento em todas as demais regiões. Em odonto, mantivemos nossa trajetória de crescimento sustentável, com resultado ganhando 0,2 ponto percentual de share no período. Vamos agora para o slide 6. Continuamos comprometidos com a agenda de sustentabilidade. No contexto ambiental, comemoramos o Julho Sem Plástico, dando início ao projeto de substituição do uso de copos plásticos descartáveis em algumas unidades administrativas, deixando de consumir e descartar mais de 1 milhão de copos plásticos por ano. No aspecto social, o Apvida vem desenvolvendo uma grande frente de trabalho chamada de Projeto Evoluir, com várias ações de compromisso com os nossos colaboradores. Digitalizamos toda a jornada do colaborador e criamos grupos de aliados e afinidades para avançar ainda mais em diversidade. Ainda no contexto social, divulgamos a cartilha de assédio e discriminação do Apvida, o que reforça a preocupação e respeito que a companhia tem com esse tema. A cada trimestre, avançamos mais um passo nessa contínua jornada com a convicção que a agenda ESG é necessária para a sustentabilidade do nosso negócio. Em outubro, anunciamos 2 operações de captação no mercado de capitais. Uma emissão de debêntures no montante de 2,5 bilhões de reais, inclusive a liquidação dela é hoje, e um CRI no montante de até 1,2 bilhão de reais. Operação essa que ainda está em curso. Os recursos provenientes dessas 2 operações, quando efetivadas, serão destinados para fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos já divulgados e também a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da companhia. Permanecemos com um balanço robusto, o que nos permitirá continuar participando do processo de consolidação do mercado de saúde suplementar no Brasil, ainda bastante fragmentado. Os recursos também serão usados para melhorar a nossa infraestrutura e acolher nosso beneficiário com ainda mais qualidade. Em relação ao processo de fusão do Apvida com o grupo Notre Dame Intermédica, ele se encontra sob análise do CAD e segue seu curso normal esperado dentro do cronograma inicialmente planejado. Os Clean Teams, com apoio de nossa consultoria, também evoluíram bastante em suas análises de sinergias nos últimos meses. Em M&A, temos um pipeline robusto de ativos em prospecção, em diferentes fases e em diferentes regiões do país, incluindo operadoras de saúde, verticalizadas ou não, e hospitais. Em integrações, continuamos avançando com muita velocidade. O Grupo América foi totalmente integrado, incorporado em 2020. Em 2021, nosso foco foi o Grupo São Francisco. Agora, em outubro, finalizamos com sucesso a maior integração do segmento de operadoras de saúde do país realizada até hoje, com absolutamente todas as operações da São Francisco integradas e rodando com o nosso sistema hospitalar Apvida e com a operadora incorporada pela Apvida Assistência Médica. Ainda em 2021, agora no quarto TRI, temos previsto as integrações de Medical e do Grupo São José. E, por fim, também temos aproveitado as oportunidades criadas pelo momento de mercado para recomprar ações de forma a gerar valor para os nossos acionistas, pois acreditamos que o preço atual das nossas ações não reflete todos os fundamentos e oportunidades de negócio da Apvida. Somente no mês de outubro, recompramos 9,5 milhões de ações, perfazendo um total de 115 milhões de reais. No segundo semestre, até o fim de outubro,
já foram recompradas quase 15 milhões de ações, totalizando cerca de 190 bilhões de reais. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso CFO, Maurício Teixeira, que vai detalhar um pouco mais os números do trimestre. Na sequência, seguiremos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos. O João já comentou aqui os principais tópicos do resultado e vou detalhar aqui mais algumas análises para vocês. Passando para o slide 7, podemos ver a variação da receita e dos seus respectivos drivers de crescimento. A receita líquida do terceiro trimestre de 2021 cresceu 20,3%, quando comparada ao terceiro trimestre do ano passado, influenciada principalmente pelo crescimento orgânico de 116 mil vidas na base de beneficiários de saúde e 159 mil vidas de odonto. Também pelo aumento de 1,3% no ticket médio de saúde. Para referência, esse aumento teria sido de 3,8% se desconsiderarmos as empresas adquiridas, que não existiam no período comparativo, já que elas possuem ticket médio mais baixo. Outro impacto no ticket, já mencionado, foi o reajuste negativo dos planos individuais, reduzindo a receita no trimestre em 20,6 milhões e no acumulado do ano em 25,8 milhões de reais. Sem esse efeito do reajuste e o mix das adquiridas que já comentei, o ticket teria subido 4,7%. No inorgânico, a receita foi beneficiada no trimestre pela contribuição de 47,9 milhões da Medical, 42,9 milhões do Grupo São José, 125,3 milhões da Promed e 46,3 milhões da Premium Saúde, essa consolidada somente em agosto e setembro. No slide 8, mostramos a evolução diária das internações devido ao Covid desde o início da pandemia, com forte redução ao longo do terceiro trimestre. Apesar dessa queda, como já mencionado pelo Jorge, ainda houve um impacto alto de despesas médicas relacionadas à Covid, pelo lag na apresentação das contas médicas. Vejam que no quarto trimestre, até o momento, a média diária de admissões Covid ficou bastante estável em um patamar muito baixo e sem a necessidade de estruturas dedicadas ou adicionais para esses atendimentos. Passando para o slide 9, demonstramos no gráfico superior a composição da sinistralidade nos últimos trimestres e no acumulado do ano. Podemos ver que a sinistralidade de caixa foi de 67,9% no terceiro trimestre de 21 e 65,3% no ano. Detalhando mais um pouco os impactos, podemos ver que os gastos relacionados à Covid foram de 87,7 milhões no terceiro trimestre, contra 49,7 milhões no mesmo trimestre do ano passado. E somente neste ano, para enfrentar a pandemia, foram gastos 334,8 milhões, contra 99 milhões no mesmo período do ano passado. Tivemos também aumento no volume de atendimentos, exames e procedimentos eletivos, não só pelo retorno aos níveis pré-pandêmicos, mas também pelo volume gerado pelo endereçamento do backlog de cirurgias eletivas. Quando comparamos o terceiro trimestre de 2021 com o trimestre anterior, o segundo trimestre de 2021, houve aumento de 20% no volume de consultas, aproximadamente 9% de crescimento dos exames e cerca de 10 mil cirurgias adicionais. Importante ressaltar que esse backlog de cirurgias foi zerado no terceiro trimestre. Outro impacto negativo é a consolidação do maior patamar de sinistralidade das empresas adquiridas, Medical, São José, Promed e Premium, que não estavam presentes no período comparativo. A sinistralidade dessas empresas está em trajetória decrescente, devido às iniciativas de integração, mas ainda em patamar superior ao nosso padrão. Para referência, essas 4 operadoras juntas apresentaram uma sinistralidade total de 84,2% no terceiro trimestre. Tivemos ainda o impacto do dissídio coletivo e contratação de novos colaboradores, incluindo gastos com o pessoal das novas unidades. O índice de sinistralidade total foi de 72,3% no terceiro trimestre e 69,6% no acumulado do ano, um aumento de 11,9%
e 10,8 pontos percentuais versus os períodos comparativos, devido à maior constituição de PEONA, em virtude do retorno dos procedimentos eletivos na rede credenciada, aumento do ressarcimento ao SUS, que vamos detalhar mais à frente, e aumento na depreciação e amortização, devido ao maior número de unidades assistenciais, tanto de crescimento orgânico como inorgânico. No slide 10, temos o detalhamento da provisão de ressarcimento ao SUS. O impacto líquido no sinistro das diversas provisões do RESUS foi de 45 milhões no terceiro trimestre e de 162 milhões no acumulado do ano. No período comparativo, o terceiro trimestre do ano passado, houve redução relevante nos valores provisionados, lá em 2020, pela suspensão dos prazos regulatórios naquele período. A cobrança desse trimestre está mais alinhada com as nossas expectativas de cobrança normalizada e recorrente do ressarcimento ao SUS. No slide 11, apresentamos o percentual de representatividade do valor da provisão de ressarcimento ao SUS, que vem caindo em relação ao sinistro total da companhia até o primeiro trimestre desse ano, que considera, nesse caso, o denominador referente ao primeiro trimestre de 2020, pelo lag médio de apresentação do ressarcimento de 12 meses. Para a ABI recebida nesse trimestre, que se refere a procedimentos realizados majoritariamente no terceiro trimestre de 2020, o valor nominal é similar ao histórico dos últimos 15 trimestres, mas o percentual dos últimos dois trimestres foi mais elevado em virtude do sinistro, que é o denominador, abaixo do histórico no segundo TRI de 20 e no terceiro TRI de 2020, pela suspensão das eletivas. Trouxemos um slide adicional na página 12, demonstrando como teria sido a nossa sinistralidade caixa do terceiro trimestre de 2021 se desconsiderássemos os efeitos dos gastos adicionais com Covid de 87,7 milhões, o maior patamar de sinistralidades adquiridas e o reajuste negativo dos planos individuais. O índice teria sido de 61,6% no terceiro trimestre de 2021 e de 59,0% no acumulado do ano, em linha com a nossa sinistralidade histórica, como o Jorge já pontuou no início do call. No slide 13, apresentamos as nossas despesas operacionais. O índice de despesas de vendas foi de 6,6% no terceiro trimestre de 2021 e de 7% nos 9 meses do ano, redução de 1,3 e de 1 ponto percentual, respectivamente, na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. Essas reduções são justificadas principalmente pela PDD, devido à redução do nível de inadimplência nos planos individuais e coletivos. O índice de despesas administrativas foi de 10,6% no terceiro trimestre de 2021 e de 10,2% nos 9 meses do ano, um aumento de 1,2 e 0,5 pontos percentuais, respectivamente, na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. Os principais impactos foram dissídio coletivo, contratação de novos colaboradores, provisões para contingências e consultorias e advogados referentes às recentes operações de M&A, incluindo aí o processo de fusão com a GNDI. No slide seguinte, 14, apresentamos o EBITDA ex os incentivos de longo prazo, no terceiro trimestre de 2021, de 321,9 milhões, um decréscimo de 37,2% em relação ao ano passado. A margem EBITDA no terceiro trimestre foi de 12,6%, redução de 11,5 pontos percentuais na mesma comparação. Já no acumulado do ano, o EBITDA ficou em 1,1 bilhão, decréscimo de 30% em relação a 2020, com margem de 15,1%. Todas as reduções na comparação com o ano anterior são explicadas quase que totalmente pelo aumento da sinistralidade. Excluindo os custos assistenciais relativos à Covid, a margem EBITDA ex-ILP e ex-Covid, no caso, teria sido de 16% no terceiro trimestre de 2021 e de 19,7% nos 9 meses do ano. O lucro líquido ajustado totalizou 178,1 milhões no terceiro trimestre de 2021, redução de 46,2% na comparação com o ano passado, e 655,7 milhões no acumulado do ano, redução de 27,7% na comparação também com 2020.
impactado principalmente pela redução do EBITDA devido aos efeitos da pandemia, que já discutimos aqui. No slide 15, podemos ver o fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa, ex-aquisições, foi positivo em 114,1 milhões no terceiro trimestre, mas impactado ainda negativamente pela redução do EBITDA, que foi menor em 220,7 milhões. Nesse trimestre, ainda antecipamos cerca de 50 milhões de pagamentos com vencimentos em outubro aos fornecedores do Grupo São Francisco, de forma a prevenir qualquer impacto na virada de sistemas ocorridas em 1º de outubro, que foi um sucesso essa virada de sistemas, mas a gente preventivamente fez essa antecipação. Por outro lado, tivemos o efeito positivo de menor pagamento de imposto de renda em razão do benefício fiscal dos ágios das aquisições. Em M&A, consumimos 114 milhões no trimestre para pagamentos da Promed e da Premium. Para finalizar, cabe destacar e reforçar que durante esse período crítico da pandemia, a companhia continuou gerando caixa operacional em todo o período, mostrando a força do nosso modelo de negócios e a entrega do nosso time. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Fred Mendes. Fred, abrimos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem aí? Perfeitamente. Perfeito, obrigado. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas, vocês já mencionaram isso, mas só para a gente ter aqui, enfim, um pouco mais de visibilidade nos números dos próximos tris, qual que é a confiança da empresa de que todo o backlog, enfim, grande parte dele, né, relacionado ao Covid, as eletivas que ficaram para trás, já foram totalmente repassadas nesse trimestre, a gente não deve ver aí novos impactos nos próximos tris? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta juntando aqui, né, vendas brutas teve uma ligeira queda entre a TRI de umas 40 mil vidas, e quando eu olho ali o valor de comissão, ele teve um aumento forte, 17% TRI contra TRI. Eu entendo que tem um delay, mas se só pudessem um delay entre vender, né, e pagar essa comissão, mas só pudessem falar um pouco mais dessa linha, se eventualmente teve algum aumento aí de uma comissão por vida, digamos assim, para dar um boost nas vendas brutas. Obrigado, pessoal. Oi, Fred, obrigado pelas suas perguntas. Bem, com relação ao backlog de cirurgias, é simples, a gente acompanha todas as solicitações cirúrgicas pelo aniversário da solicitação, da data de solicitação. A gente tem segurança de que todos os procedimentos cirúrgicos que foram solicitados e não realizados durante o segundo TRI, ou seja, durante o período da pandemia, início do terceiro TRI, todos já foram entregues, não temos mais backlogs. A boa notícia é que hoje o ritmo de novas solicitações cirúrgicas para as operações maduras já está em níveis pré-Covid. Então, o que sai hoje, novas solicitações, já voltamos à normalidade. É claro que, com relação às adquiridas, em especial Belo Horizonte, que é uma operação jovem, ainda há um ritmo de solicitações superior ao nosso volume histórico, coisa que a gente deverá, ao longo dos próximos 2 anos, com certeza absoluta, com a instalação de rede própria, demais recursos, a gente deverá enquadrar dentro dos nossos indicadores assistenciais. Então, mas a gente está bem seguro que esse backlog foi, de fato, resolvido. O quarto TRI, por exemplo, não deverá ter mais efeitos da pandemia, ou então, se tiver, serão irrelevantes. Vou passar aqui para o Maurício para ele responder a segunda parte, tá, Fred? Obrigado. Obrigado, Jorge. Fred, obrigado pela pergunta. Em relação às comissões de venda, primeiro tem um ponto que essas comissões são diferidas pelo prazo médio do contrato, né? Então, o que a gente vê na contabilidade do trimestre se refere a vendas que aconteceram no passado também.
então não é diretamente proporcional às vendas do trimestre. Então, esse é um efeito que não dá para fazer essa proporção direta, e lembrando também que no quarto trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, a gente alongou um pouco esse prazo médio pela maior permanência dos clientes, e isso diferiu e fez com que tivesse um degrau, uma redução no começo do ano dessas comissões, e agora voltou ao patamar normal, porque já está no run rate aí do que entra e sai de diferimento. E aí, um outro efeito, que aí sim, esse pondera um pouco as comissões para cima, é o maior mix de plano individual. O plano individual tem um comissionamento mais alto, e o crescimento das vendas aí teve um apelo forte aí das vendas no individual. Perfeito. Jorge, Maurício, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Leandro Bastos. Leandro, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Leandro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Do meu lado são duas aqui. A primeira sobre sinistralidade ainda, né? Acho que está clara a mensagem de normalização para frente. Se vocês puderem comentar como que a sinistralidade evoluiu dentro do trimestre, então assim, um pouco da figura mês a mês, para a gente ter aqui mais um input de tendência para frente. Então essa seria uma primeira pergunta. E a segunda, falando um pouco de dinâmica comercial, né? O Jorge comentou que você já vem no quarto tri uma dinâmica positiva, tanto no varejo quanto em contratos corporativos. Então, só queria aqui pegar um pouco do sentimento do que mais anima aqui na parte de vendas, né? Se são um ambiente competitivo mais racional, algum ajuste no portfólio de produtos, ou se é um macro mesmo, com a situação pandêmica já um pouco mais endereçada. É isso, pessoal. Obrigado. Oi, Leandro, obrigado pelas tuas perguntas. Com relação à sinistralidade, tá? Poxa vida, primeiro, mais uma vez, ressaltar aqui que a gente está bem satisfeito com o que aconteceu no terceiro TRI, em função de tudo que vocês viram no mercado, e a nossa empresa manteve-se ainda no patamar dos 60, na casa dos 60, mesmo tendo trazido o BH, que trouxe mais de 100% de sinistralidade, estou falando de quase 500 mil vidas, devolvendo dinheiro para os reajustes de planos individuais, né? E pagando toda essa conta Covid do segundo TRI, que começou o atendimento forte ainda no terceiro TRI, e pagou a conta médica realizada entre o segundo e o início do terceiro TRI. Então, poxa, durante esse período a empresa ainda poder gerar caixa, manteve-se com toda atividade, e essa geração de caixa nos permitindo continuar expandindo orgânica e inorganicamente, fazendo aquisições, é algo assim, inigualável. Então, o time todo tá de parabéns por a gente ter passado da melhor forma possível por esse período, tá? Falando da dinâmica da sinistralidade do terceiro TRI, é importante falar de dois aspectos diferentes. Primeiro, do ponto de vista de atendimento. Veja que o mês de julho, ainda o primeiro mês do TRI, ainda foi carregado de internações, ainda vinha forte. Já o mês de agosto, do ponto de vista de atendimento, foi um mês marcado pela desmobilização das unidades. A gente contratou mais de 5 mil profissionais, abrimos quase 2 mil leitos exclusivos dedicados à Covid, e o mês de agosto foi marcado pela desmobilização, e com relação ao mês de setembro, foi um mês que começou a haver a estabilização na baixa de novos atendimentos. Ou seja, do ponto de vista de atendimento, a gente notou um julho ainda forte, um agosto reduzindo, que nos possibilitou desmobilizar tudo, e um setembro na baixa do ponto de vista de atendimento, né? Agora, do ponto de vista de sinistralidade, como a gente falou antes, há um descompasso, naturalmente, entre atendimento e a sinistralidade caixa. Portanto, para ser mais claro, o mês de julho, a gente pagou o custo médico de junho e de maio. Por isso é que ele ainda veio mais forte. O mês de agosto, apesar de ter sido o mês das desmobilizações, a gente ainda pagou um julho, que ainda foi forte, e um junho forte. Já o mês de setembro já mostrou uma tendência bem diferente, que a gente pagou o mês de agosto, que foi um mês marcado pelas desmobilizações, a gente já entrou o mês de agosto desmobilizando, então já mostrou uma redução forte, né, na sinistralidade do mês, na sinistralidade caixa do mês de setembro em relação a agosto
em relação naturalmente a julho, ou seja, dentro da dinâmica normal. De modo que, olhando para frente, a gente espera que o quarto TRI seja realmente muito pouco, irrelevantemente afetado pela Covid, o que é uma notícia maravilhosa, né? Bem, com relação à tua segunda pergunta, crescimento, olha, a gente está bem otimista, a gente está bem seguro que o quarto TRI tem todas as possibilidades de ser o melhor período de vendas de todo o ano. A gente sai de um primeiro TRI ali quase que empatando, um segundo TRI crescemos ali 23 mil vidas, terceiro TRI já chegamos ali quase nas 30, e agora o quarto TRI será o melhor mês do ano. Eu acho que a gente volta agora no quarto TRI a crescimento dentro de níveis históricos, que é uma notícia excelente, e fazendo uma quebra por canal. O Maurício acabou de falar que o varejo ele saiu mais rápido da pandemia, porque é mais fácil de venda de planos varejo, enquanto que o corporativo estava um pouco congelado. É difícil fazer mudança de planos corporativos ainda durante a pandemia, pelo fato de termos tido vários pacientes internados em unidades de terapia intensiva. É difícil fazer a mudança de plano, mas o terceiro TRI ele foi marcado por muitas oportunidades de crescimento no plano corporativo que começam a se concretizar agora no quarto TRI. Nós já temos vários contratos assinados, falo de grandes empresas, uma delas, por exemplo, com quase 10 mil vidas, que a gente tinha descontinuado, porque estava mal precificada no início do ano, em poucos meses voltou para a gente com precificação mais justa, tinha com concorrente, a gente tinha, por decisão nossa, a gente tinha descontinuado, mas volta agora no quarto TRI, assim como outras duas empresas, ou seja, eu lembro que no início do TRI, no início do ano, a gente descontinuou 4 empresas, todos pelo mesmo motivo, 3 já voltaram agora, já assinaram, estão sendo implantadas no quarto TRI e serão também a última implantada no começo do próximo ano. Então, o corporativo traz ótimas notícias de crescimento, já com vários contratos assinados. E por fim, a outra muito boa notícia vem das adesões. A gente nota que as empresas clientes estão hoje no maior nível de adesões desde o início do ano, que mostra que as empresas estão mais confiantes e voltaram a empregar, voltaram a contratar, e o nível de adesões tem batido recordes, pelo menos comparado aos outros 3 trimestres do ano, né? Perfeito, Jorge, muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta é do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Samuel. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Jorge, Maurício. São 2 perguntas aqui do meu lado. As 2 de temas que vocês já abordaram, mas só para ser um pouco mais preciso. A primeira delas, ainda sobre o tema de crescimento orgânico, talvez falando um pouco mais do passado do que do futuro, né? A gente notou, né, uma aceleração, né, das adições líquidas orgânicas no trimestre, mas ela ainda é pequena, né? Era mais para ouvir vocês um pouco com relação a esse tema, né? Se isso daí se deve a um padrão ainda elevado de churn nas geografias que vocês atuam, né? Para entender mais as razões, né, do Neredes ainda não ter crescido muito. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, sobre sinistralidade, o doutor Jorge até comentou na fala inicial dele, né, de que a sinistralidade foi naturalmente impactada, né, pela consolidação dos M&As recentes, e que vocês esperam convergir, né, essa sinistralidade para padrões das operações maduras, né? Só para validar um entendimento, então vocês imaginam que a partir de quando a gente alcançar 2 anos, né, da consolidação de cada um dos ativos, vocês imaginam que esses ativos consolidados vão estar rodando na sinistralidade da companhia combinada antes da consolidação desses ativos, correto? Obrigado.
Oi, Samuel, ótimas perguntas, obrigado. Voltando aqui a crescimento orgânico, tá? A dinâmica que nós observamos aqui, vocês devem lembrar que na primeira onda da pandemia, também o período da primeira onda foi fraco de vendas, e logo depois a gente notou um aquecimento. Aqui na segunda onda, a gente está notando um comportamento parecido. Com o arrefecimento da segunda onda, os canais varejo, eles aceleraram, mas as grandes empresas, se a gente tem muitos contratos de grandes empresas, o canal corporativo é importante para a gente, eles demoram um pouco mais a aquecerem, pelo fato das negociações serem mais difíceis durante o período da pandemia e também mais difícil fazer a troca do produto. Mas as negociações foram intensas já no terceiro TRI, e, como eu falei, temos ótimas notícias para o quarto e para já o início do ano, contratos já assinados, contratos com muitas vidas, né? Outra coisa que é importante ressaltar é que há diferenças regionais, né? A economia ela volta historicamente em ritmos diferentes, enquanto São Paulo, Sudeste, ele volta um pouco mais acelerado, isso traz a reboque em outras regiões. E a gente tem notado isso também. Algumas regiões começaram mais rápido, aqueceram mais rápido depois da pandemia. A gente já nota, por exemplo, o Nordeste, hoje, com mais atividade, o Norte com mais atividade também. Inclusive, alguns desses contratos que eu citei são em regiões não Sudeste, trazendo um equilíbrio maior entre varejo e corporativo, que é tudo que a gente espera, né? Então, a gente está muito confiante, pelo menos pelo que já está apresentado até hoje e pelo que ainda será implantado, que no quarto TRI a gente volta a níveis históricos de crescimento, recompondo algo que sempre para a gente foi histórico, né? O crescimento orgânico sempre para a gente foi muito forte e nos permitindo ganhar share em todas as regiões. A gente nota uma competitividade grande dos nossos produtos no varejo e sempre foi no corporativo e agora com novas possibilidades no corporativo. Bem, com relação à sinistralidade, como é que a gente deve imaginar sinistralidade de Apvida? Tá? Vamos dividir ela em alguns clusters. Tá? O primeiro, falo de Apvida e operações mais maduras. Aqui eu incluo aqui a América, incluo que é em Goiânia, incluo o RN no Triângulo Mineiro, dentre outras que já estão mais maduras. Aqui a gente deve olhar um pouco para frente com uma tendência muito sólida de voltar a patamares históricos de sinistralidade do Apvida, girando, gravitando em torno de 60, podendo variar um pouquinho para mais ou para menos, mas voltando para uma estabilidade. Vem o segundo cluster, que é São Francisco, pelo seu tamanho e relevância. E aqui a gente tem uma dinâmica diferente. Nossa sinistralidade-alvo para São Francisco é em torno de 65. Isso porque a metade da São Francisco se utiliza de rede credenciada, e aqui a sinistralidade está mais perto de 70. Já a outra metade da São Francisco, mais próxima a 60. Então, essa combinação, a nossa combinação-alvo é 65 para São Francisco. A gente já vem atingindo isso. Isso é ótima notícia. Lembro a vocês que a gente já havia planejado essa meta para São Francisco em 4 anos. 4 anos, e a gente conseguiu reduzir pela metade, chegando à sinistralidade-alvo de São Francisco. Ainda tendo muitas oportunidades de melhoria. Por exemplo, no interior de São Paulo, são 3 hospitais em construção, acabamos de fazer uma aquisição que ainda vai ser integrada lá em São José do Rio Preto, que vai aumentar o nível de verticalização, inclusive em vidas que a gente já tinha na região, tem implantação de postos de coleta. Esse ano ainda tem muita coisa de diagnóstico por imagem, em São José dos Campos, em Limeira, ou seja, tem muita coisa ainda por fazer, e a gente já atingiu aquilo que a gente planejou para São Francisco, mas esse é o segundo cluster. E aí eu traria um terceiro cluster, que é Belo Horizonte, trazendo prêmio e promédio. Essas 2 empresas, elas começam com mais de 100% de sinistralidade, já conhecido. Agora atuando principalmente em rede aberta. Nosso plano para lá já está plenamente detalhado, a gente está em franca implementação dele.
a gente já conseguiu reduzir fortemente, mesmo em pouco tempo, a sinistralidade dessas duas. A gente deverá observar especificamente para essas duas empresas um plano de correção do ativo que levará 2 anos, especificamente para essas duas empresas, né? Então, quando você pergunta quanto tempo leva cada ativo, a gente tem um plano individualizado para cada um deles. Ativos que a gente consegue, com mais velocidade, trazer resultado, outros ativos não tanto, mas a gente vem sempre dando muita transparência para o mercado. Do mesmo jeito que São Francisco, que a gente falou 4 anos, conseguimos antecipar. Lá em América, vocês lembram que a gente falou em 30 meses, e nós já entregamos a América já está em patamares esperados, antecipadamente. A gente está agora vislumbrando fazer BH em 2 anos. Então, a gente está com a disciplina operacional enorme, a área de integrações e de operações atuando com muita velocidade, a gente vem conseguindo sempre, mas olha, invariavelmente, em qualquer dos ativos nossos, a gente vem conseguindo antecipar o nosso plano de integração e resultados. Super claro, doutor Jorge. Obrigado. Um abraço. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Ribeiro, do UBS. Vinícius, irei habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. São 2 aqui do nosso lado. A primeira, um pouco, falando prospectivamente sobre um pouquinho sobre o quarto TRI, como é que vocês têm visto a dinâmica de ticket, né? Como é que tem sido a negociação de preço à luz desses últimos 18 meses, de tudo que aconteceu com as frequências e a postergação de reajuste e tudo mais. E a segunda, aproveitar o comentário do Jorge na pergunta anterior sobre as regiões, para pedir para vocês darem um acordo um pouquinho maior sobre a expectativa de crescimento por praça para 2022. E se a gente pudesse pensar nas variáveis ticket, competição e eventual lançamento de novos produtos à medida que as estruturas estejam menos ocupadas por volume de Covid. Obrigado. Oi, Vinícius, muito obrigado pelas suas perguntas. Com relação a ticket, o que é que a gente deve esperar, tá? Novas vendas, nós implementamos 2 reajustes nesse ano. Um no início, do primeiro TRI, em torno de 4%, em média, tá? E um segundo, no início do segundo semestre, também em torno de 4%. Então, novas vendas, comparando com o mesmo período do ano passado, a gente deverá ver um aumento de ticket em torno de 8%. Com relação à base de clientes de planos coletivos, aqui entram pequenas empresas, o Affinity e grandes empresas, a gente tem observado algo em torno de 8,14. Esse é o reajuste médio que a gente tem visto ao longo desse período. E, por fim, com relação a planos individuais, é o que já é amplamente conhecido, a gente está devolvendo para o usuário através de um reajuste negativo, que será não só compensado, como também deveremos ter o adicional do reajuste no próximo ano, a partir de maio de 2022. Então, essa é a dinâmica de preço, né? De ticket médio. Com relação a crescimento por praça, a gente tem, mesmo em praças, mesmo em cidades que a gente tem uma alta penetração, mesmo nelas, a gente prevê crescimento. Agora as metas são personalizadas, customizadas. Então, eu tenho uma meta para Goiânia, eu tenho uma meta para Anápolis, eu tenho uma meta de crescimento para Manaus, Belém, para Fortaleza, Recife, para Ribeirão Preto, para Joinville, para BH. A gente tem metas diferentes de acordo com, e aí vai variar a penetração existente na praça, qual é o nosso market share, também a nossa capacidade de rede própria, ou seja, a gente acaba sendo mais agressivo quando a rede própria já está pronta. Então, ela é um plano bastante detalhado, eu não teria como te falar aqui cidade por cidade, porque dentro de regiões há metas diferentes, de acordo com todas essas variáveis, né?
Só para lembrar, e lembrando também que esses dois, como eu falei no início, esses dois reajustes que a gente faz anualmente já são usuais da nossa operação. A gente quebra para que não tenha um impacto maior para o usuário. Então, a gente sempre quebra em 2 reajustes anuais. Ao invés de fazer 8% em janeiro, a gente faz 2 de 4. Essa tem sido a nossa história. Tá? Obrigado, Vinícius. Perfeito, Jorge. Eu que agradeço. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Maurício, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Maurício, pode prosseguir. Obrigado. Dr. Jorge, Maurício, obrigado pelo tempo, é o Cepeda do Credit Suisse. Não vou ser muito criativo, vou voltar a alguns temas anteriores aqui, mas em um outro ponto de vista, né? Falando do crescimento orgânico, né? Se pudesse dar um pouco mais de noção dessa realidade do que está acontecendo no campo, né? Com quem vocês têm competido, né? Quais são, quem está disputando essas vidas orgânicas com vocês? Obviamente não é no corporativo, adesão, porque no individual vocês têm uma certa vantagem, mas quem tem disputado? E quando a gente vê esses cancelamentos de base, vocês estão perdendo para alguém ou simplesmente as vidas estão diminuindo, né? E para que tipo de perfil vocês estão perdendo essas vidas, que ainda é um número significativo? E a segunda, tem mais 2 perguntas, né? A segunda é um pouco de verticalização, né? Quais são as perspectivas aí para frente de criar redes próprias, principalmente nos lugares novos, onde você já conseguem ter ofertas novas em função de uma verticalização estabelecida, e qual que é o timing, né, para vocês conseguirem uma verticalização um pouco mais abrangente no país. E a terceira pergunta é sobre o próprio backlog. Acho que já foi respondido que vocês têm monitorado pela data de solicitação, mas se não haveria uma possibilidade, agora que as pessoas voltaram a fazer teste de rastreamento, né, que ficou muito represado, se isso também não pode criar uma demanda represada de procedimentos seletivos para frente. Muito obrigado. Oi, Maurício, muito obrigado pelas suas perguntas, tá? Vou tentar aqui responder todas, e se eu não responder, por favor, me lembre aqui, tá? Primeiro, com relação à competição em crescimento orgânico. Olha, o que a gente notou foi mais ou menos assim. Dentre os grandes players, a gente não notou nenhum comportamento diferente daquilo que usualmente a gente já estava habituado. A gente notou no ano passado, com a postergação de procedimentos eletivos, principalmente pequenas e médias empresas, pontualmente, localmente, com um nível maior de agressividade. Então, numa cidade A, B, C, a gente via alguém sendo mais agressivo ali no pequena e média empresa, ali no individual, e foi um comportamento atípico. Olha, logo depois que a segunda onda da pandemia veio, e notadamente agora que essas empresas têm que devolver o plano, parte do reajuste do plano individual, a gente tem notado que essas empresas estão perdendo fôlego, e muito. Então, invariavelmente, eu vejo essas pequenas e médias empresas que foram mais atrevidas, vamos chamar assim, elas têm sofrido. Isso tem trazido 2 oportunidades para a gente. Primeira oportunidade do ponto de vista orgânico, porque esses players estão tendo que compensar reajustes em outros canais, já que no individual eles têm que devolver dinheiro para o usuário, né? Tiveram toda essa conta para pagar do Covid, vão ter que fazer caixa, então a gente tem notado que perderam a agressividade, tentando compensar a caixa com outros canais, então a oportunidade de crescimento orgânico, como também inorgânico. Nós temos vários projetos na área de M&A em curso, muitas das empresas que estavam com portas fechadas para negociação vieram para a mesa, e a gente tem aí vários, como eu falei, vários MOUs assinados, tem muita coisa em due diligence, então acho que a gente vai passar agora por um período de normalização com essas pequenas e médias empresas voltando
a uma realidade tendo um pouco mais de responsabilidade e trazendo para a gente gigantes oportunidades de crescimento orgânico e não orgânico, né? Não vejo, de maneira estrutural, absolutamente nenhum competidor com capacidade para não fazer preço, mas ter uma estrutura de custos que possa, essencialmente, nos afrontar na maioria das regiões que a gente atua. A gente tem tido uma disciplina gigante de continuar cada vez mais investindo no nosso modelo, investindo em mais rede própria, em muita tecnologia, muito acolhimento, para que o nosso produto seja sempre mais competitivo. Então, não vejo nenhum player, essencialmente, com estrutura de custos e um balanceamento entre custo e qualidade capaz de fazer o enfrentamento de uma maneira mais robusta, né? Com relação ao segundo ponto, verticalização, olha, são muitas as frentes, Maurício, mais muitas. Vou te dar alguns exemplos. No Centro-Oeste, a gente está em construção de um hospital em Campina Grande. Agora, em Brasília, fizemos uma aquisição de um hospital que vamos verticalizar lá nas regiões. A gente está construindo um hospital em Anápolis, dentre outras oportunidades. No Nordeste, mesmo no Nordeste, a gente, por exemplo, está entregando um novo hospital em Manaus, pediátrico, verticalizando nessa especialidade, dando maior poder de fogo assistencial e comercial. Tem 2 hospitais novos em construção, um pediátrico e um geral em Recife, ou seja, dentre outras oportunidades também. No Sudeste, nós temos BH, que a gente tem um plano de implementação de várias unidades próprias em laboratório, em diagnóstico por imagem, em consultas, tem previsto ampliação da nossa rede hospitalar, né? No Triângulo Mineiro, acabamos de anunciar a aquisição de um hospital em Uberlândia, que faltava isso para a gente verticalizar as operações de RN. No interior de São Paulo tem várias frentes também, né? No interior de São Paulo tem 3 hospitais em construção, tem uma série de projetos de verticalização na área ambulatorial, ou seja, a gente segue firme dentro do nosso propósito, que a gente sabe que é o modelo mais... E aí, esse período de pandemia, veja que esse ano, de janeiro até setembro, nós fizemos 65 de sinistralidade caixa, mesmo fazendo muitas aquisições e absorvendo todo o impacto da pandemia, o que mostra toda a resiliência do nosso modelo, e isso nos dá muita competitividade. Então, são muitos projetos em curso e a gente segue firme na implementação deles. Com relação à tua última pergunta, backlog, a gente não tem observado essa sua preocupação. A gente monitora diariamente o volume de novas solicitações e pelo menos pelos últimos dias, ele tem estado em níveis normais pré-pandêmicos. Não observamos nenhuma anormalidade nesse sentido. Perfeito, doutor Jorge. Só outra, voltando àquela primeira, né? Se nesses casos de perda de vida, né, vocês estão perdendo para alguém ou essas vidas simplesmente desapareceram, ou seja, são empregados que não existem mais? Então, Cepeda, como eu falei, nós descontinuamos 4 esse ano, tá? 4 empresas, ainda no início do ano. Todas as empresas estavam mal precificadas e a gente não conseguiu chegar a bom termo com os contratantes, né? Dessas 4 empresas, 3 já assinaram de volta conosco. 3. E foram para operadores de pequeno e médio porte locais. Então, 3 já voltaram para a gente, com precificação mais justa, e a 4ª voltará também. Ou seja, nós não estamos, planos empresariais, não estamos perdendo vida para competidor, muito pelo contrário. É temporada de ganhar share em cima dos nossos competidores. Não, perfeitíssimo. Obrigado pela clareza. Obrigado, Cepeda. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada.
E agora gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Agradecer bastante a todos os nossos colaboradores pela luta gigantesca por termos passado por essa segunda onda também. Agradecer aos nossos parceiros, investidores, por acreditarem nesse sonho em poder levar uma medicina de muita qualidade de maneira acessível a todos os nossos parceiros e, em especial, nosso compromisso maior com o nosso usuário, a quem nós devemos toda a nossa luta e todo o nosso esforço. E muito esperançosos de fazer um quarto TRI maravilhoso, um quarto TRI de crescimento, de aquisições, de integrações, de volta à normalidade das operações, tendo passado por esse período desafiador. Muito obrigado a todos, um grande abraço. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 do Apvida está encerrada. A área de relação com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde.